Antigamente, de 774 a 775, a Terra foi atingida por uma mega explosão de radiação. Essa explosão anormal de energia deixou a sua marca. Os anéis das árvores daquele ano mostram níveis muito altos de material radioativo. Mas o que exatamente causou isso? Os cientistas estão inclinados a pensar que o motivo foi uma explosão solar. Algumas pessoas acham que talvez uma supernova maciça tenha causado a explosão de radiação. Mas o astrônomo Phil Plait diz que, se esse fosse o caso, ela teria que estar a menos de 1000 anos-luz de distância e, portanto, extremamente brilhante. Mas não há registro de que isso tenha acontecido. Nenhuma estrela da morte brilhante e reluzente foi vista. Depois de observar o carbono radioativo e o berílio nos anéis das árvores, os cientistas descartaram várias outras possibilidades. Inicialmente, eles consideraram que se tratava de uma colisão entre estrelas de nêutrons ou entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Esses tipos de colisões produzem uma explosão super rápida de raios gama sem nenhum show de luz, o que se alinha melhor com as evidências. Mas esse tipo de colisões é muito raro. Plait acha que é meio improvável que essa seja a resposta. Ele calcula que só deveríamos ver um desses eventos em nossa galáxia uma vez a cada 1.000.000 de anos. Portanto, ter ocorrido um há apenas 1.200 anos parece muito estranho. Os cientistas estão seriamente preocupados com esses eventos raros. Se um deles acontecesse mais perto da Terra, poderia bagunçar a vida em nosso planeta. Mesmo que estivesse a milhares de anos-luz de distância, um evento semelhante nos dias de hoje poderia causar o caos em todos os sistemas eletrônicos sofisticados nos quais confiamos. Portanto, é bom que essas explosões de raios gama sejam raras, porque se fossem mais comuns, a Terra poderia ficar em maus lençóis. Você pode pensar que se o nosso planeta pode suportar mega explosões de radiação, poderia facilmente suportar algo menos assustador. Digamos, gafanhotos. Lamento dizer isso, mas não é exatamente verdade. Em 1874, durante um verão quente no Kansas, as coisas tomaram um rumo estranho. Os gafanhotos invadiram as grandes planícies, chegaram como uma tempestade, cobrindo casas, árvores e até mesmo os trens que passavam. A missão desses insetos parecia a de causar o caos. Os agricultores tiveram que se esforçar para proteger seus poços e praticamente tudo o que valia a pena salvar. Os gafanhotos pousavam por toda parte, causando estragos em tudo o que viam. Até mesmo as pobres ovelhas perderam sua lã. Os gafanhotos chegaram a arrancar a tinta das carroças e os cabos das forquilhas. Isso mostra o quanto eram destrutivos. Os animais de criação tentaram revidar comendo-os, mas o número de insetos era muito grande. Naquele ano, essas criaturas causaram cerca de 200 milhões de dólares em danos às plantações. A invasão de gafanhotos foi tão terrível que até o exército dos Estados Unidos entrou em cena para ajudar. No final, os gafanhotos começaram a desaparecer, poupando as planícies de mais devastação. Os desastres naturais podem ser ainda mais inesperados do que as explosões de radiação do espaço e as invasões de gafanhotos. Veja! Em junho de 2017, um pastor de renas no noroeste da Sibéria estava cuidando de seus afazeres quando, de repente, ouviu uma explosão muito forte e viu fumaça saindo do chão. Se isso acontecesse comigo, eu precisaria trocar minhas calças, desculpe. Mais tarde, eles encontraram um enorme buraco com cerca de 7 metros de largura e quase 20 metros de profundidade, cercado por pedaços de gelo e terra. Mais de 17 desses buracos negros foram encontrados na área. Eles estavam cheios de água turva e envoltos em mistério. Algumas pessoas acharam que eram buracos de pia, outras tinham certeza de que foram deixados por testes de dispositivos ultra-secretos ou até mesmo por vários meteoritos. Agora, a ideia mais recente é que esses buracos são, na verdade, crateras causadas pelo aquecimento do Ártico e pelo derretimento do solo congelado. A teoria afirma que, à medida que o solo derrete, bolsas de gás presas sob a superfície irrompem, criando esses buracos dramáticos. Aparentemente, essas crateras assustadoras têm aparecido em pontos específicos da Sibéria, onde antigas falhas geológicas estão vazando gás natural quente há muito tempo. Combine isso com um pouco de metano remanescente de antigos sedimentos de lagos e você terá uma receita para algumas surpresas explosivas à medida que o planeta se aquece. Ainda não está com medo? Tudo bem, talvez você tenha medo da escuridão, não é? Se for o caso, você não gostaria de estar em 536. Foi o ano em que o mundo passou por um período de 18 meses de escuridão. Uma névoa misteriosa cobriu a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia, bloqueando o Sol e causando o caos. Foi como a Idade das Trevas, mas de verdade. Acontece que o principal culpado por essa névoa foi uma erupção vulcânica na Islândia.
Essa erupção espalhou cinzas por todo o hemisfério norte, causando a queda das temperaturas e o fracasso das colheitas. Muitas pessoas congelaram e morreram de fome. Foi terrível. Os historiadores da época até falavam sobre como era estranho. O sol parecia a lua, os verões eram muito frios e até nevou na China em pleno verão. Tudo isso aconteceu porque as cinzas vulcânicas bloquearam o sol. E para piorar ainda mais a situação, esse período de escuridão provocou o início da peste bubônica em 541. Isso é que é uma época difícil. Vamos voltar rapidamente à Sibéria. Em 1908, bem na região selvagem da Sibéria, um asteroide apareceu para uma visita inesperada. Hoje nós o conhecemos como asteroide Tunguska, mas o nome não foi dado instantaneamente. A população local só teve um vislumbre do espetáculo. Uma bola de fogo brilhante cruzando o céu, seguida de um enorme estrondo. Árvores voaram, houve incêndios, e os animais também não ficaram muito felizes com isso. Mas como a área era tão remota, poucas pessoas notaram o acontecido. Por quase 2 décadas, ninguém se preocupou em verificar o local de Tunguska. As pessoas tinham muito o que fazer naquela época. Mas, finalmente, os cientistas foram até lá e encontraram evidências das travessuras do asteroide. Mais tarde, em expedições, eles encontraram algumas micropartículas espaciais. Hoje em dia, a NASA tem um programa de defesa planetária. Eles até enviaram uma missão para testar a tecnologia de desvio de asteroides. Porque, quem sabe, quando a próxima rocha cósmica baterá à nossa porta, certo? Em meados do século XIX, houve mais uma tempestade solar épica chamada de Evento Carrington. Ela pode não parecer grande coisa para você, mas teve consequências bastante graves. No dia seguinte após essa tempestade solar, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética insana que fez com que os telégrafos saíssem dos trilhos e causou auroras nos trópicos, onde elas normalmente nunca aparecem. Na verdade, toda essa loucura do clima espacial começou com coisas estranhas acontecendo na superfície do Sol, como as manchas solares. A partir dessas manchas, erupções solares e outras maluquices eletromagnéticas podem surgir e bagunçar nossa tecnologia. Tempestades solares enormes como essa podem sair do Sol a velocidades de até 2.896 km por segundo. Elas podem conter bilhões de toneladas de material solar com um pequeno e atrevido campo magnético que adora atrapalhar o campo magnético da Terra quando se encontram. Agora, preste atenção! Estamos nos aproximando do próximo máximo solar em 2025, portanto é um bom momento para verificar o histórico das piores tempestades solares, como o evento Carrington, e prestar atenção. Imagine se uma tempestade semelhante ocorresse hoje. Um apocalipse na internet. As empresas ficariam offline e estaríamos enfrentando sérios prejuízos. Felizmente, essas mega tempestades solares não acontecem com muita frequência, mas o clima espacial é difícil de prever. Portanto, quem sabe quando ocorrerá a próxima?